Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa de capacitação dos funcionários da educação. Meu nome é Rafael Pereira Silva Galo, sou bacharel em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, advogado e agora junto ao IFET Campus Rio Pomba, o responsável por lecionar a disciplina Legislação Escolar. Bom, no primeiro momento eu trouxe a ementa da disciplina para a gente ter uma noção de o que vamos trabalhar hoje. Nós vamos trabalhar a educação nas constituições brasileiras, vamos trabalhar também o Plano Nacional de Educação, Lei número 13.005, de 25 de junho de 2014, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Organização da Educação Escolar e o Sistema Nacional de Educação. Feito esse apanhado geral, eu quero trazer aqui o objetivo da nossa aula. Bom, professor, qual é o objetivo dessa aula? O porquê estou aqui hoje? Bom, aluno, o objetivo principal aqui é revelar aos que trabalham na secretaria escolar os preceitos constitucionais, legais e normativos que regem a educação no Brasil de hoje. Eu acho muito importante destacar isso. Você que trabalha na educação, para desenvolver plenamente o seu serviço, é preciso conhecer as normas que regem o seu dia a dia, o seu ambiente de trabalho. Então é isso que eu vou trazer aqui hoje. É claro que no tempo que eu tenho, eu não vou conseguir abordar artigo por artigo. E nem é aqui a minha intenção fazer isso. O que eu quero é explicar a estrutura normativa da educação brasileira. Onde estão as normas? Está na Constituição? Onde que está? E é isso a minha intenção hoje. Então vamos lá. Em um primeiro momento, antes de adentrar realmente no assunto, eu quero destacar aqui a importância do ensino à distância. Essa iniciativa do governo federal considero realmente muito interessante. Vivemos num país de dimensão continental e muitas vezes o acesso aos polos de ensino, às instituições de ensino presencial é muito difícil. O ensino à distância irá capacitar os alunos no ambiente escolar e você profissional nas atividades do dia a dia. Por isso é muito importante o ensino à distância. Você terá acesso pela tela do computador a inúmeras disciplinas e matérias de conteúdo diversos. Introdução. Então vamos lá ao que interessa. Vamos começar a falar da nossa disciplina Legislação Escolar. No primeiro momento, quero destacar aqui, no tópico 1.1, eu gostaria, aluno, que você prestasse bastante atenção à numeração. Por quê? Ela que vai te guiar. Eu tenho aqui o tópico 1, Introdução, e embaixo o subtópico 1.1, que está inserido no tópico 1. Então, eu quero que você observe bem essa numeração para saber do que eu estou falando. Perfil geral do técnico em serviço de apoio à educação. Eu quero aqui destacar em primeiro momento o perfil daqueles que trabalham no suporte à educação, de uma forma geral. E onde está previsto isso? Está aqui. Segundo o parecer número 16/2005 da Câmara de Educação Básica, o técnico em serviço de apoio à educação deve identificar o papel da escola na construção da sociedade contemporânea, cooperar na elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da instituição de ensino, compreender que na escola todos os espaços são de vivência coletiva, nos quais se deve saber atuar como educador, compreender e assumir a inclusão social como direito de todos e função da escola, dentre outros. Existem vários outros. Subtópico 1.2. Perfil específico do técnico em secretaria escolar, que é você, aluno. É que esse tópico vai para você, de forma específica. Você que é o público-alvo da aula de hoje. Você que trabalha como técnico em secretaria escolar. Bom, espera-se que a formação profissional do técnico em secretaria escolar propicie as seguintes competências específicas. Eu vou citar algumas, como eu disse, não tenho tempo de abordar todo o conteúdo, eu só vou citar algumas para começar a esclarecer nossas ideias hoje.
compreender as principais concepções de administração e como essas ressoam no planejamento educacional escolar. Dominar, analisar, refletir, fazer relações e mediações entre normas emanadas dos conselhos de educação e o regimento escolar. Compreender a unidade escolar como parte de um complexo educacional ligado a redes e sistemas de ensino, dentre outros. O que eu quero trazer aqui é que a função do técnico de secretaria escolar é uma função ativa. Então, ele tem que estar ciente das normas que regem a sua profissão para contribuir para a efetivação da educação de qualidade, prevista na nossa Constituição Federal. Nós vamos estudar toda a Constituição Federal no que se refere à educação. Vamos abordar os principais artigos que tratam da educação na Constituição e também nas demais leis infraconstitucionais. Bom, terminei o tópico 1, introdução, e agora dou início ao tópico 2, o regime jurídico administrativo. Você, como técnico em secretaria escolar, você é um servidor público. Tá, professor, eu sei, eu tenho consciência que eu sou um servidor público. Você sabe o que isso significa, ser servidor público? Por isso que eu trouxe aqui o primeiro subtópico, o regime jurídico administrativo e a iniciativa privada. O regime público é totalmente diverso da iniciativa privada. Enquanto na iniciativa privada eu posso fazer tudo, desde que não proibido em lei, no regime público isso se inverte. Eu só vou poder fazer aquilo que estiver previsto em lei. E isso é uma mudança radical. Você não vai poder se comportar no serviço público como na iniciativa privada. Na iniciativa privada, vamos supor, eu sou o dono de uma escola particular. Ali eu vou contratar quem eu quiser. Eu vou contratar o professor que eu quiser. Ah, pode ser meu irmão? Pode. Eu tenho essa liberdade de contratá-lo. Já na iniciativa pública, na esfera pública, há uma série de normas a serem observadas. E onde que estão essas normas que regem o regime público? Estão no artigo 37 da Constituição Federal. Vamos analisar esse artigo para saber um pouco como é esse regime público, que, como eu acabei de dizer, difere da iniciativa particular. Prescreve o artigo 37 da Constituição Federal o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, na nossa Constituição Federal, tem uma série de princípios que vão reger a atividade do servidor público. Isso, a sua atividade. Você tem que agir de acordo com a lei, de maneira impessoal, de maneira ética, dar sempre publicidade aos seus atos e de forma eficiente. É isso que você tem que observar no desenvolver das suas funções. Na escola, por exemplo, um aluno chega para se matricular. Ah, professor, eu não vou fazer o processo de matrícula daquele aluno porque eu não gosto da família dele ou não tenho afinidade com ele. Não existe isso. No serviço público, o próprio nome diz, você é um servidor público. Você tem que servir a população. É essa função que você deve observar. Vamos lá? Subtópico 3, ainda falando sobre o regime jurídico administrativo. Vamos lá. Os servidores públicos, como eu acabei de falar, é um elo entre o Estado, ou seja, o poder público, e o cidadão. No caso das escolas, você é o elo entre a escola e o estudante. Então, por isso, você tem que ficar sempre atento em prestar seu serviço de maneira ética, de maneira legal, imparcial e observando todos os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Tópico 3. Os servidores públicos no ambiente escolar, a função de educadores. A previsão constitucional da educação como direito social. Bom,
Vamos lá, vamos ver o que diz o artigo 6º da Constituição Federal. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Veja o que está previsto no artigo 6º da Constituição. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação. Então, a educação é considerada um direito social. Todos devem ter acesso a ela, todos, todos. Ah, professor, isso é óbvio. Eu sei que todo mundo deve ter acesso à educação, mas, como a gente vai ver daqui a pouco, isso é uma conquista recente. Nem sempre foi assim. A nossa Constituição, que eu já ressalto, é de 1988, ou seja, recente. Uma Constituição bem recente comparada com outros países. Teve que ocorrer várias revoluções, vários movimentos sociais para que a educação fosse inserida como um direito social. Que o Estado ele tem o dever de garantir a educação para todos. Esse é o dever do Estado. O que isso significa? Significa que a educação deve ser acessível a todos, independente de condição social. O Estado deve garantir o acesso à educação. Já nas escolas, o comprometimento dos profissionais deve ir além da simples produção de algo, como um aluno diplomado. Ele envolve a construção da cidadania em muitos aspectos, incluindo os afetivos e os emocionais. É aquilo que eu falei, aluno. Você como técnico em secretaria escolar, você é um servidor público. Você tem prerrogativas e sujeições. Ou como alguns autores gostam de falar também, em dever-poder. Sim, você tem prerrogativas? Tem. A lei lhe traz algumas prerrogativas. Por exemplo, você tem estabilidade. Na iniciativa privada, há estabilidade? Não. Você tem, no serviço público, uma estabilidade garantida por lei. Para você perder o seu cargo, é preciso antes um processo administrativo. Mas você também tem o dever, o quê? O dever de só seguir o que está escrito na lei. Por isso, um dever-poder. Então, eu quero que você tenha em mente esse regime jurídico administrativo e essa sua função como servidor público. Você, como profissional da educação, você tem a função de educador. Você tem que fomentar o ensino a todos. É essa função que você tem, uma função ativa. Bom, aluno, acabamos de ver o que nesse primeiro módulo? Vimos o que deve ser o papel do técnico em secretaria escolar, como deve ser o seu comportamento. Trabalhamos também com o regime jurídico administrativo, diferenciando o regime jurídico administrativo da iniciativa privada, da esfera privada. Abordamos o artigo 6º da Constituição Federal, que prevê de forma expressa que a educação é um direito social, e isso tem uma importância enorme, pois garante o direito a todos a ter o acesso à educação. E mostrei também que o papel do técnico e secretaria escolar deve ser um papel ativo, deve ser um papel de educador, unindo o poder estatal, o poder público ao cidadão. É isso. Qualquer dúvida, vocês podem consultar o ambiente virtual e mandar suas dúvidas, suas perguntas, que há inúmeros tutores que vão responder essas perguntas que vocês têm. E até o próximo módulo.